Você sabe quais são os seus direitos quando o assunto é relacionado com os bancos? Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Murilo Teixeira. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. Falando um pouco sobre essa questão, do relacionamento com o banco, é muito importante as pessoas saberem os seus direitos, porque às vezes tem coisas que eles não precisam pagar, como por exemplo algumas taxas. Falando a respeito até da taxa, por exemplo, daquela de conta salário. Existe isso, Tem uma legislação que não obriga o funcionário a ter que pagar essa taxa, não é? Exatamente. Existem alguns direitos, que todo consumidor ele tem em relação às taxas bancárias, Uma delas é a conta salário, é uma conta vinculada à empresa que ele trabalha. Ele não é obrigado a pagar nenhum tipo de tarifa, bancária para que ele possa receber seu salário. Além disso, todo consumidor, ele tem a isenção, Claro que existe uma limitação, existem alguns limites em relação aos benefícios bancários que ele vai ter, mas todo consumidor tem direito a ter uma conta bancária gratuita. E engraçado porque o banco ele toma algumas atitudes, às vezes, sem comunicar o cliente. Por exemplo, nesse caso aqui, o Banco do Brasil ele foi condenado a indenizar, por exemplo, uma cliente que teve o limite do cartão de crédito zerado de forma unilateral. Eles decidiram zerar e pronto. E ela foi indenizada. O senhor sabe desse caso também, doutor? Sim, em relação a esse caso concreto, é um ato específico de uma resolução do Banco Central, que é a Resolução 96 de 2021, que ela estabeleceu a questão da transparência e da previsibilidade dos limites de gastos que as pessoas podem ter, os consumidores. Em relação às contas pós-pagas, cartão de crédito, por exemplo. Então vamos para um caso prático. A pessoa ela tem um limite no cartão de crédito dela ali, vamos supor, de R$2.000. De repente, no outro mês, ela vai passar o cartão de crédito dela lá, limite não aprovado ou saldo não autorizado, de maneira sem ela ter essa ciência prévia de que esse saldo dela ou esse limite de crédito dela teria sido reduzido. O Banco Central já regulamentou essa situação e os bancos eles são proibidos de fazer isso. Por que eles são proibidos? Porque essa resolução ela estabelece que quando o banco ele for gerar uma redução de crédito para o consumidor, ele tem que antecipadamente, com no mínimo 30 dias, dar a ciência para o consumidor que o crédito dele vai ser reduzido. Da mesma maneira, em relação também ao aumento de crédito. Então, o banco, caso ele queira dar um aumento para o consumidor, ele tem que notificar aquela pessoa e ela tem que autorizar esse aumento de crédito. Existe uma exceção. Essa exceção é quando o perfil de risco de análise daquele consumidor ele é alterado. E esse perfil, claro que ele tem que também ter uma previsibilidade, mas, por exemplo, a pessoa fica inadimplente, começa a ser protestada demais, negativada, ela perde o emprego, começa a não honrar com seus compromissos, esse perfil de crédito vai ser alterado. Nesse caso, o banco pode realmente alterar. Só que tem que ter todo também um procedimento em que a parte consumidora ela possa ter acesso a essas informações. E geralmente isso acontece quando a pessoa acaba atrasando, uma das parcelas, vamos supor, vai pagar o cartão, não paga em dia e eles acabam reduzindo. Exatamente. É mais conhecido assim no jargão popular como score de crédito, Então a pessoa ela tem um score que é aquele vínculo que ela tem, o grau de relacionamento que ela tem com o banco. Contratações de serviço, a forma como ela honra os compromissos, ela paga dentro do prazo ou não. Tudo isso vai alterar o perfil de crédito dela em relação às agências bancárias. E quais são as outras práticas comuns dos bancos que os clientes mais reclamam? Olha, mano, uma situação que acontece bastante, assim, que a gente verifica aí, principalmente em relação aos clientes, as próprias questões que são noticiadas também, nos materiais de imprensa, é em relação à questão da portabilidade de crédito. Já ouviu falar sobre isso? Em relação à questão da portabilidade, isso é um direito que todos os consumidores têm. Caso ele encontre uma instituição bancária que ofereça taxas melhores para aquele consumidor, ela pode sim, ela tem esse direito de fazer a portabilidade. E lembrando, os bancos não podem exigir nenhum tipo de taxa ou tarifa ou alguma burocracia para que o consumidor tenha esse direito preservado. Eu acho que muita gente não corre atrás dos direitos, às vezes porque é cansativo, é muito burocrático. Eles tomam essas atitudes internamente, até para você resolver, aí tem que contratar um advogado, mas o direito do consumidor nos assegura, doutor? Precisa ir. Exatamente. E aí está a importância tanto de se policiar em relação a esses contratos, ler esses contratos e também buscar informações, Hoje, o consumidor ele pode buscar, claro, a advocacia privada, mas também pode buscar os canais da Defensoria Pública. E lembrando que demandas até 20 salários mínimos, podem ser protocoladas no Poder Judiciário sem a necessidade de uma assistência de um advogado. Então, por livre e espontânea vontade, o consumidor ele pode ter acesso ao Poder Judiciário.
Doutor Murilo Teixeira, advogado especialista em direito do consumidor, muito obrigada pela participação, os esclarecimentos que sempre são muito importantes para quem acompanha a gente em casa. Nós que agradecemos, é uma honra poder estar aqui sempre explicando sobre direito do consumidor para todos vocês.